O tema do mês, que você já ouviu falar no áudio diário, é postura. A gente vai entender de fato o que é a postura, por que ela é importante, como funciona e uma parte extremamente essencial. Como é que você aplica essa postura divergente no seu dia a dia? Então a primeira coisa que eu quero trazer é o quê? O que é essa postura? A postura é como você lida com a vida. É literalmente a maneira por meio da qual você interage com tudo aquilo que acontece com você. Seja tropeção, seja uma conversa com alguém, seja gravar um encontro, seja ir trabalhar, seja estar no trabalho, não importa. A interação entre quem você é, o seu lado de dentro, o seu mundo, o seu universo, a sua individualidade e tudo, absolutamente tudo que acontece em volta de você o tempo inteiro. A sua postura é como você lida com tudo isso. E é claro que existem algumas dessas coisas cuja postura exigida é maior. E aí tem um ponto muito importante, que é o quê? A postura precisa ser congruente, precisa ser coerente, precisa ter um match, um encaixe com aquilo que você quer. Nós estamos sempre, invariavelmente, respondendo a seguinte pergunta: como lidar com a vida? Só que essa pergunta, ela não está sendo respondida pela nossa fala. Ela está sendo respondida pelas nossas ações. O que a gente faz no dia a dia, como a gente responde a nossa esposa ou o nosso marido, como a gente fala com os nossos liderados ou com os nossos líderes, como a gente chega no trabalho, como a gente sai do trabalho, como a gente se porta nesse contexto. Tudo que a gente faz, nossas ações, respondem à pergunta: como lidar com a vida? Você pode estar fazendo isso de forma consciente ou você pode estar fazendo talvez parte disso, ou a maior parte disso, de forma inconsciente. O encontro de reforço, e aí também tudo que a gente faz aqui na Aliança, é sobre você limpar os seus óculos, é sobre você ganhar clareza, é sobre você entender o método e como aplicar o método no seu dia a dia. Então, inevitavelmente, nós estaremos sempre falando de você sair de um lugar inconsciente e caminhar cada vez mais para um lugar consciente. Você sair de algo automático, de algo que você estava meio ali confuso, embolado, e você chegar em algo que é extremamente intencional, que é extremamente direcionado para aquilo que você quer. Não é à toa que a gente tem a estrutura do plano perfeito. Se você não entrou em contato com isso ainda, dentro do seu marca-passos tem lá o seu plano perfeito. Nós fazemos um evento trimestral para que você possa criar, ajustar, analisar e recalcular a rota do seu plano perfeito. Para quê? Para que você alcance o seu sonho grande, para que você tenha foco, para que você direcione as coisas para o que de fato é importante, para que você faça isso de maneira intencional e consciente. Então, é sair dessas ações, desses PDAs, porque quando a gente está falando de PDA, a gente muitas vezes vai pensar só sobre o ciclo completo, ou só quando a gente faz aquilo de forma intencional e consciente. Só que a questão é, a maior parte do tempo, nós estamos percebendo, decidindo e agindo de forma inconsciente. Por exemplo, na estrutura do protocolo de combate ao medo, que é o que a gente traz para que você desminta o medo, porque na Aliança o medo é um equívoco e acreditar nele geralmente é uma tolice. Quando você entende que o medo é um equívoco, você entende que o medo não tem como te paralisar, que o que te paralisa, na verdade, é que você está sim percebendo medo, mas você toma uma decisão. Só que essa decisão ocorreu de forma inconsciente. E aí a sua ação, ela é fruto de algo inconsciente também. Então, nós estamos no protocolo de medo, e isso é um exemplo disso, a gente chama de PDA descontrolado, que não é nada mais do que fazer o PDA, a percepção, a decisão e a ação, você perceber, decidir e agir de forma inconsciente, de forma automática. E, inevitavelmente, na maior parte das vezes, de acordo com os padrões que você já tem, não com os padrões novos, melhores, que você quer criar. Então, essa forma automática e inconsciente de lidar com a vida, ela vai repetir o passado no futuro. Ela vai lidar com o que está acontecendo agora da mesma forma que você conseguia lidar lá atrás, e quando você vai fazendo isso, o que você vai criando na frente é justamente uma repetição de tudo que você já tinha visto ali. Do que é familiar, do que é conhecido, mas muitas vezes daquilo que também não é o que você deseja. Se você entrou na Aliança Divergente, muito provavelmente você entrou porque você entendeu que não basta capacidade, não basta disposição, você precisa de um terceiro elemento que a gente chama de permissão. A permissão é a chave. O CDP é a engrenagem. Mas para você desbloquear, você precisa disso aqui. Então, o que acontece aqui? No momento que você entende isso, você entende que nós estamos falando sobre você sair do inconsciente para o consciente, você fazer essa transição. E não é qualquer coisa que você vai pegar do inconsciente e trazer para o consciente. Você vai pegar o que está te impedindo de chegar onde você quer. Então, alinhamento, premissa básica, para que você comece a jogar o jogo no nível que a gente está propondo e você, de fato, faça o que é necessário para chegar onde você quer, você tem que fazer o seu plano perfeito. Você precisa dos 3 elementos: da clareza do que você quer e de que você quer, da ciência ou entendimento do custo de chegar até isso, não só o custo de dinheiro, energia, tempo e atenção, mas o custo relacional. Quem você vai ter que deixar ir e quem você vai ter que deixar para ir, para chegar onde você quer. E aí, compromisso com o processo, que foi o tema do mês passado. Compromisso, que é a sequência, a repetição de uma decisão ao longo do tempo. De quanto tempo? Do tempo necessário para você chegar onde você queria chegar. Quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo cada vez mais você para o consciente. Essa é a base para você começar a jogar o jogo no nível que a gente está propondo que você jogue. Então, próximo passo. Você entendeu o que é postura, você entendeu que é a forma como você lida com a vida, você entendeu que o tempo inteiro você está exercendo alguma postura. E você entendeu por que é importante você ter a postura correta ao lidar com as coisas. Porque se você só repetir o que você fazia lá atrás, o seu futuro vai ser sempre uma repetição, um flashback do passado. Então, o que é e por que é importante? Agora, como funciona? O que é a postura divergente que a gente está falando sobre? E aí eu preciso trazer a escada da postura, que é uma das construções que traz mais clareza e podem ser mais poderosas se você, de fato, aplicá-la, vivê-la na sua vida e utilizá-la para analisar como você está lidando com as coisas que estão acontecendo com você. E daqui a pouco eu entro exatamente no que vai acontecer e como você precisa lidar com isso. Mas qual é o primeiro degrau da escada da postura? Reclamar. Segundo, justificar. Terceiro, questionar. Quarto, propor. Quinto,
aplicar. Esses dois primeiros degraus, eles são o perigo. E, gente, tem muitos aliados que entraram em contato várias vezes com essa construção e tem outros aliados que entraram há pouco tempo e que ainda não viram essa construção. Independentemente de você já ter entrado em contato com isso antes ou estar vendo pela primeira vez, o importante é você entender o que eu estou falando nesse momento, analisar como você está lidando com a vida hoje, apesar de você conhecer ou não essa construção, e aí, de fato, utilizar isso no seu dia a dia para subir essa escada. Então a gente tem um degrau aqui do meio, que é o degrau do questionar. E eu vou pintar ele com uma cor diferente, porque ele tem um elemento aqui que eu vou precisar aprofundar com vocês. E aí a gente tem o quarto e o quinto degrau, que é o propor e o aplicar. E nós propomos, nós fomentamos, nós falamos justamente que o objetivo é que você fique cada vez mais nos últimos dois degraus da escada. Só que esse degrau aqui, que é o questionar, ele é inevitável. Você precisa passar por ele muitas vezes. Onde você deve evitar, o que você deve evitar, qual postura você deve evitar, não importa o que você estiver vivendo, não importa a situação. E eu vou explicar por que não importa, tá? Mas primeiro, você deve evitar a todo custo reclamar e justificar. Porque, primeiro, reclamação. Você está só ventilando, você está só jogando para fora, você está só reclamando de uma coisa que você está vivendo, de uma coisa que está acontecendo, de alguma coisa, mas... Aqui na Aliança a gente faz uma distinção entre ajuda e apoio. Ajuda é sobre o que a pessoa está passando. Apoio é sobre o que ela está tentando. Quem está reclamando está tentando o quê? Está tentando nada. Porque se estivesse tentando alguma coisa, estava questionando, propondo e aplicando. Quem está reclamando está no primeiro degrau e quer continuar no mesmo lugar onde está. Ela pode não gostar de onde ela está, mas ela não está fazendo nada para mudar isso. A gente vai olhar, conforme a gente vai avançando no ano, para o confronto. Mês que vem a gente vai falar sobre isso. E você vai entender sobre a importância de você confrontar as situações, a sua realidade, os seus padrões e as pessoas. E quando você confronta a sua realidade, não é você reclamar dela. É você entender o que dela não te satisfaz, não combina com o que você deseja, mas entender também que você se colocou e está se colocando aí. Você precisa, permite e prefere o que você está vivendo hoje. A sua vida combina com os seus padrões. Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar os seus padrões. E você não faz isso reclamando. Então reclamar é proibido aqui, dentro do contexto de postura divergente, dentro da aliança. Justificar, ele é um degrau dos mais perigosos. Ele tem uma armadilha muito grande associada a ele. Porque justificativa explica tudo, mas não resolve nada. A partir do momento que você entende isso, você entende que a justificativa, às vezes, ela é pior do que a reclamação. Porque ela tem um quê mais gourmet, mais intelectual, mais sofisticado. Não, é por isso que eu não consigo. Tá. E aí? E o que você vai fazer de diferente? E quais outras opções existem em volta de você? Você consegue considerar em toda a sua capacidade e intelectualidade a possibilidade de existir qualquer coisa que você não sabe que existe? E dessa forma, meios por meio dos quais você pode chegar onde você quer, para além disso que você está falando que não tem como acontecer. A verdade sobre uma coisa não impede outra verdade sobre outra. A justificativa de que dessa forma não dá para fazer, não significa que daquela forma não dê. Elas podem coexistir. Então se prender na justificativa é só uma maneira mais sofisticada de você ficar no mesmo lugar. E quanto mais inteligente você for, quanto mais repertório você tiver, intelectual, terapêutico, etc., do conhecimento da mente, mais fácil é você descartar as coisas mais simples, as coisas mais básicas, mas que de fato te fazem avançar na direção do que você quer. Só que qual é a questão? Vão te fazer confrontar aquilo que você ainda não quer confrontar. E a postura é uma dessas coisas. É simples, é básico, tem que ser feito todo dia, o tempo todo, e é o que te faz avançar. Então, a gente avança para o terceiro degrau, do questionar. E no degrau do questionar tem uma coisa muito interessante, porque existem duas formas, basicamente, de você questionar as coisas. Você pode questionar para descer a escada, ou você pode questionar para subir a escada. Você pode questionar procurando uma justificativa, ou você pode questionar procurando uma oportunidade, uma opção, um meio, algo para você propor, algo para você aplicar. E muitas vezes isso vai estar associado à forma como você pergunta, tá? Porque você pode perguntar o porquê, ou você pode perguntar o como. O porquê ele é perigoso. Porque ele é muito poderoso, porém ele também é perigoso. Porque o porquê explica o que está por trás, mas não necessariamente como você vai para frente. Por que isso aconteceu? Eu estou procurando a causa. Eu estou tentando entender o motivo, o que está atrás. Como isso aconteceu? Pergunta sobre a dinâmica daquilo. Como isso pode ter acontecido? E aí eu posso também ainda ir para o lugar do funcionamento. E aí procurar entender como eu faço para isso não acontecer de novo, se isso é uma coisa que eu não quero, ou como eu faço isso para isso se repetir, se isso é uma coisa que eu quero. Como eu faço para ir mais longe? Por que eu não fui mais longe? Como eu faço para ganhar mais dinheiro? Como eu faço para ter um casamento melhor? Como eu faço para fazer isso aí que você está fazendo? Por que você conseguiu e eu não? Você percebe? O porquê muitas vezes ele vai te levar para uma justificativa ou para um entendimento do motivo. Mas não necessariamente você vai entender como você avança. Então, se você está perguntando o porquê de um problema, tá tudo bem. Desde que depois você pergunte como eu faço para ir além disso. Então, o porquê e o como, eles precisam ser utilizados de forma estratégica. O degrau do questionar precisa ser utilizado de forma estratégica. Cuidado com ele. Porque você pode usá-lo para descer a escada, ou você pode utilizá-lo para subir a escada. Você pode utilizá-lo para ficar onde você está na sua vida, ou você pode utilizá-lo para avançar na direção daquilo que você quer. E aí temos o quarto degrau. O quarto degrau é o do propor. Aqui eu já estou numa postura divergente. Aqui eu já estou realmente... Porque se você olhar para o degrau aqui do questionamento, você pode usar ele para cá, ou você pode usar ele para cá. É por isso que eu pintei ele com uma cor diferente. Metade dele é para descer, metade dele é para subir. Depende de como você utiliza. O propor não. O propor você já está na postura divergente. Você já está indo para um viés de proposição. Você já está indo para tipo, olha, mas dá para fazer dessa forma. Você não traz um problema simplesmente no teu trabalho. Você já traz, olha, eu identifiquei esse ponto aqui e minha proposta de solução é essa. Eu identifiquei que isso aqui não está funcionando como deveria e minhas propostas de solução são essa, essa e essa. Qual você acha mais interessante a gente aplicar para que a gente possa chegar no objetivo que a gente colocou? Proposição, proatividade, para frente, está buscando solução. A Cida, que é uma das mentoras e uma das experts aqui da Aliança Divergente,
ela é extremamente propositiva. Ela não consegue descansar em cima de um problema. Ela quer sempre resolver o problema. Ela está sempre nesse lugar. Propor e aplicar, propor e aplicar, propor e aplicar. E às vezes ela questiona, mas por que disso? Mas ela propõe muito e ela aplica muito. E olha o tanto que ela avança. Olha o tanto que ela avança. Esse é o degrau da proposição. É você sempre trazer coisas. E aí o aplicar, ele é o mais simples de entender. E ele é o ápice. Nele você já fez. Eu não estou falando sobre precipitação, sobre pressa, sobre dar um passo maior que a sua perna. Eu estou falando sobre postura. Se você está numa posição, por exemplo, dentro do contexto empresarial, você tem operacional, tático e estratégico. O estratégico define para onde a gente vai ou o que a gente vai fazer. O tático conecta o que ou onde com o como. E o operacional executa. Quando a gente olha para isso, não necessariamente uma camada operacional vai estar aplicando coisas que não foram instruídas sobre o que deveriam ser feitas. Existe uma diferença entre permissão e falta de noção. Ok? Então é importante levar isso em consideração. Não é você sair pisando em todos os lugares, tentando fazer um monte de coisa que não faz sentido para a sua posição ou para o seu momento fazer. Porque muitas vezes, inclusive, essas coisas são uma fuga das coisas que você de fato precisa fazer. Mas talvez não sejam tão sexys. Talvez não sejam tão atraentes. Talvez não seja a parte mais gostosinha do processo. Mas, de novo, clareza, custo e compromisso. Não esqueça disso. Clareza, custo e compromisso é a visão macro. Escala da postura é a visão micro. Do dia a dia, de como você lida com as coisas. Então, o aplicar, ele é o ápice desse lugar, mas muitas vezes você vai usar uma composição entre questionar da forma certa, propor possibilidades e aplicar. Normalmente a gente pode e deve fazer as três coisas em momentos diferentes, em contextos diferentes. Sempre tem algo que a gente pode aplicar, sempre tem algo que a gente pode propor, sempre tem algo que a gente pode questionar nos diferentes momentos que a gente vive, com os problemas que a gente lida, com os desafios que a gente enfrenta. Ok? Então, essa é a escala da postura. É como funciona a postura comum, lá de fora, e a postura divergente. Então vamos lá. Onde a gente entra agora? Como a gente aplica isso? Para além do que eu trouxe aqui da escala da postura, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Qual é o momento talvez mais importante? Claro, todos os momentos. Sua postura não é em 3 momentos do dia você tem uma postura e no resto você só reclama e você só justifica. Não é isso que eu tô falando. Mas tem um momento que é imprescindível, que é justamente na pré-queda. Quando a gente está falando de pré-queda, a gente está falando sobre uma transição entre ponto A e ponto B e a gente está falando de um acontecimento. O que acontece? O Elton normalmente vai fazer o desenho da pré-queda da seguinte forma. Ele vai trazer um pico e aí uma queda, e um negocinho pico, uma queda, aqui um negocinho pico e uma queda. E ele vai falar, a pré-queda está aqui. Ela está logo antes desse pico, porque nesse pico existe um teto. Ok? Então ele vai trazer essa construção. Uma outra forma de olhar para essa pré-queda é justamente isso aqui que eu estou trazendo. Isso aqui é um recorte desse desenho aqui. Ok? Então eu peguei esse pedacinho da construção da pré-queda e eu estou ampliando para que a gente entenda como ela de fato funciona no detalhe. Quando a gente vai lidar com a pré-queda, a gente precisa olhar para 3 coisas. E a primeira delas é a mais óbvia, que é o acontecimento. Quando a gente está falando do acontecimento, é aquilo de fato que aconteceu. É o fato, sem história. Fato, bati o carro, por exemplo. Bati o carro. É um fato, é um acontecimento. Para identificar se isso é uma pré-queda ou não, a gente vai olhar para a matriz de impacto, que ela junta intensidade do acontecimento e o momento do acontecimento. O problema, ele não acontece em qualquer momento, nem em qualquer intensidade. A pré-queda é quando você tem a composição entre essas duas coisas. Ela é nesse meiozinho aqui, de momento e intensidade. O problema, ele vem do tamanho certo, no momento certo. Por quê? Porque se ele viesse do tamanho errado, se ele viesse grande demais, por exemplo, você não suportaria. Se ele viesse pequeno demais, você ignoraria. Se ele viesse no momento errado, ele não supriria a utilidade dele. Então ele vem no momento certo e ele vem do tamanho certo. Ok. Então, essa é a matriz de impacto que faz uma composição entre intensidade e momento do acontecimento e você a utiliza para entender e identificar se você está ou não vivendo uma pré-queda. Mas agora voltando aqui para a nossa pré-queda em questão, considerando que você identificou que está vivendo uma pré-queda. Ela envolve um acontecimento, mas ela também envolve um comportamento. Às vezes esse comportamento é antes, às vezes esse comportamento é durante e às vezes esse comportamento é depois do acontecimento. Ele pode ter causado o acontecimento, ele pode ser como você lida com o acontecimento naquele momento e ele pode ser depois, em função daquele acontecimento. Exemplo, eu tô perto de bater o meu teto financeiro e aí eu discuto com a minha esposa, me distraio, perco uma oportunidade, esqueço que eu tinha uma reunião e não fecho um contrato. E aí eu não bato o teto financeiro. O meu comportamento, ele causou o acontecimento. Durante, eu estava numa reunião super importante que ia definir o futuro da minha carreira. E aí ali, durante a reunião, alguma coisa acontece. Por exemplo, alguém traz um problema e eu reajo àquilo de uma maneira que eu não deveria reagir. Aconteceu durante a reunião. Depois, eu bato o carro quando eu estava a caminho de uma reunião, um contrato, uma venda, uma viagem. E aí eu ligo para quem eu sempre ligo para vir me ajudar. Pode ser pai, mãe, irmão, não importa. Antes, durante e depois. E aí existe um terceiro elemento, que foi mencionado aqui algumas vezes, que é o relacionamento. O relacionamento, ele é quem foi envolvido ou quem se envolveu. Então, não é meramente para quem você liga, mas às vezes quem te liga justamente depois daquilo. E aí você diz assim, mas eu não liguei para fulano, ele que me ligou. E como foi essa ligação? O que você contou ali? Será que você contou do seu problema e essa pessoa se compadeceu de você e foi te ajudar? Será que ela emprestou um dinheiro? Será que você usou o seu problema para culpá-la ou responsabilizá-la? Será que você usou o problema para falar, olha pelo que eu estou passando? Será que você usou o problema para punir aquela pessoa? Para unir, para afastar? Lembra da matriz de utilidade dos problemas? A gente sempre vai falar sobre punir, poupar, unir e afastar. Essa matriz, ela facilita você identificar como você está utilizando o seu problema hoje. Então, quando você vive uma pré-queda, você precisa
analisar essas três coisas. Você precisa analisar acontecimento, comportamento e relacionamento. O que de fato aconteceu, como você se comportou antes, durante ou depois e quem é o CPF envolvido, qual foi a relação. Ok, isso aqui é um mapeamento do que é a pré-queda, de como ela funciona e do que você precisa analisar. Existe mais um ponto aqui que são as três camadas do padrão. Talvez você já tenha ouvido a gente falar que o problema precisa acontecer pelo menos 3 vezes. O que isso significa? Isso significa que quando você vai romper um padrão, porque aqui no A, você está num momento da sua vida, você tem uma versão e você tem um estado. Ponto-chave aqui sendo a versão, tá? E aqui no ponto B, o ponto futuro, onde você quer chegar, quem você quer se tornar, a vida que você deseja, o seu sonho grande, você está, vamos dizer que aqui você é a V1 e aqui você é a V2. Você está em outro momento, com outra versão, em outro estado. A partir do momento que você entende isso, você entende que esse você do momento atual é diferente desse aqui, do momento futuro. Qual é a diferença entre os dois? Padrões. A diferença entre as suas versões do presente e do futuro, se aquele futuro é o futuro maior, melhor, que você deseja, que você não tem, são os seus padrões. Porque se o futuro for igual ao presente, que é igual ao passado, é a mesma versão. O tempo passou, mas o tempo não muda as versões. O que muda é o rompimento dos seus padrões. E os padrões definem a vida que faz sentido você ter, consequentemente, a vida que você tem. Porque é quase como se fosse um elástico. Se os seus padrões, vamos colocar um número só para quantificar, isso aqui é só um exemplo, tá? Mas se os seus padrões são do nível 1 e você quer muito chegar no nível 5 de vida, mesmo que você ganhe 1 milhão, 5 milhões, 60 milhões de reais e possa comprar tudo, é quase como se fosse um elástico. Você veio para cá, mas se você não romper os padrões, a sua tendência é voltar para cá. Porque a base do elástico tá aqui, te puxando. Então você vai, mas você não consegue se sustentar. Você vai, tenta de novo, faz de outra forma, empreende em outro nicho, mas você não consegue. Você continua tentando e não tendo o resultado que você deseja, tentando e não tendo o resultado que você deseja. Enquanto você não romper os padrões que você tem, que te impedem de chegar nessa vida que você deseja, você pode até chegar lá, mas você não vai se sustentar lá, porque você não faz sentido com ela. E é por isso que às vezes a gente até bate o teto e precisa, permite e prefere voltar exatamente para onde a gente estava. Ganhei mais dinheiro, não sei para onde ele foi. Recebi um bônus, não sei o que fiz com ele. Comprei um carro, bati o carro e ele fica mais na oficina do que comigo. Você ainda não pode. Então quando a gente olha para a pré-queda, a gente vai olhar para acontecimento, comportamento e relacionamento, e a gente vai precisar olhar para as 3 camadas do padrão. Quais são as 3 camadas? Ver, desenvolver e validar. O que isso significa? Quando a gente fala que você precisa passar por um problema pelo menos 3 vezes, não é necessariamente o mesmo problema, tá? Não confunda isso. Não necessariamente você precisa ser traída 3 vezes para conseguir um marido bom. Não é isso. Entende? É que você tem uma camada do ver, você tem uma camada do desenvolver e você tem uma camada do validar. Elas são camadas categóricas, não são necessariamente camadas literais. O que isso significa na prática? Significa que vai haver um momento onde você vai estar vivendo uma situação, uma pré-queda, que você não vai conseguir mudar a sua forma de lidar. Você vai agir da mesma forma que você agia antes. E lembra, a pré-queda ela é uma bifurcação. Você tem a possibilidade de romper e você avançar, se você romper, e você tem a oportunidade, a possibilidade de repetir. E aí você não consegue romper. Romper e repetir o quê? O padrão. A forma como você lida com aquilo. A sua postura perante aquela situação. Então, se toda vez que você batia o carro, você ligava pro seu pai para ele vir te ajudar, você precisa agir diferente. Você precisa não usar o seu problema. Você precisa mudar a sua postura. Eu vou fazer diferente agora. Então, aqui você tem sempre na pré-queda uma bifurcação. A possibilidade de romper e a possibilidade de repetir. Rompeu, você avança. Repetiu, você volta. Tem que fazer de novo. Então, é isso que a gente está falando sobre quando a gente está falando disso aqui, do ver, por exemplo. Caraca, vivia a pré-queda e agia exatamente da mesma forma que eu agia antes. Não consegui romper. Ok, mas você viu, você deu check nessa camada. Agora, se na próxima pré-queda, que você vai precisar vivenciar, se você ainda quiser chegar onde você está desejando, você tem que utilizá-la para se desenvolver. O que isso significa? Significa que você vai fazer, mas você vai fazer com dificuldade. Por que com dificuldade, Jordão? Se eu já vi, eu entendi o padrão. Porque você não rompe padrão vivido. Você rompe padrão vivendo. O fato de que eu rompi o padrão de me esconder não fez necessariamente ou automaticamente mais fácil subir num palco para 4.500 pessoas. Continuou sendo difícil. Continuou sendo meio truncado. Continuou o nervosismo, só que eu fiz mesmo assim. Eu fiz com dificuldade. Se você consegue sair do ver para o fazer com dificuldade, significa que você saiu da primeira camada e chegou na segunda. Você já deu check na primeira e aí você deu check na segunda. Agora você precisa de mais um acontecimento para poder se validar. Depois disso, você pode considerar esse padrão rompido. Então, e de novo, camada categórica. Pode ser que você se desenvolva várias vezes. Pode ser que você passe por vários desenvolvimentos, porque tá difícil ainda. Ainda tem muito daquele padrão em você, entendeu? Pode ser que você viva cada uma dessas camadas várias vezes. Você veja várias vezes antes de conseguir fazer com dificuldade. Você faça várias vezes com dificuldade antes de conseguir fazer com facilidade. Mas no momento em que você consegue fazer com facilidade, significa que você veio para a última camada. Para a camada do validar. E aí você entendeu, ok. Passei por isso aqui. Próximo. Você funcionava de uma forma antes. Agora você funciona de outra. É difícil, porque, e eu trago muitas vezes esse desenho, eu falo sobre o iceberg e tal e tudo mais, que você pode olhar para a mente, para a psique humana e pensar que ela é tipo um iceberg. O que eu quero dizer com isso? O iceberg é aquela coisa de gelo enorme que tem uma pontinha para fora e a maior parte para debaixo d'água, né? A nossa mente é mais ou menos assim também. O consciente, ele tá aqui em cima. O inconsciente, ele tá aqui embaixo. Ele é a parte submersa da nossa psique, da nossa mente. Ele é a parte nossa que não tá consciente. A gente não sabe que tá ali, não conscientemente. Então, os nossos padrões, eles residem aqui. Padrão é algo que você repete de forma inconsciente. Existem padrões que eles não são negativos. Pelo contrário, eles são positivos.
Se eu lá atrás, quando eu era criança, criei o padrão de resolver os problemas rápido, isso não é uma coisa negativa. Isso é uma coisa positiva, de modo geral, tratando de modo geral, tá? Mas existem padrões que são de modo geral, e você vai entender que eu tô falando de modo geral, negativo. Por exemplo, um padrão meu que era negativo. Um deles era me esconder. Outro era desacelerar ou me sabotar toda vez que eu estava prestes a decolar. Mas por que eu fazia isso? Porque eu tinha um registro, né? Então, quando a gente fala de registro e utilidade, é o que foi registrado lá atrás e a utilidade que a gente dá para isso hoje. Então, eu tinha um registro de que responsabilidade e compromisso era igual a falta ou menos liberdade. E como eu prezo muito a minha liberdade, toda vez que eu estava prestes a decolar, isso significava crescer profissionalmente e financeiramente, isso significava assumir compromissos maiores, responsabilidades maiores. E aí o que eu inconscientemente achava? Que eu ia perder minha liberdade. E eu não queria perder minha liberdade. Então o que eu fazia? Dava um jeito de me sabotar. Repetia o mesmo padrão. Eu tive que romper parte desse padrão, uma camada dele, ou vamos dizer, ele até certo ponto, para poder entrar na aliança divergente, depois para poder continuar na aliança divergente, depois para poder crescer na aliança divergente. Porque as três coisas me fizeram avançar. Quando eu entrei, foi um avanço. Quando eu continuei, foi um avanço. Quando eu cresci aqui dentro, foi um avanço muito maior. Então aí eu, de fato, eu acelerei e depois eu decolei, sabe? E eu estou decolando, na verdade. Então qual é o ponto aqui? Tem muito a ver com essa questão aqui. Registro. E a utilidade que você dá para isso hoje. E aí qual era a utilidade disso aqui? Eu estava, de certa forma, se eu pensar simplesmente associado ao padrão, eu tinha medo desse compromisso porque ele me tiraria a liberdade, me tiraria o que eu poderia ser ou fazer a qualquer hora que eu quisesse. Porque lá atrás eu tinha uma associação de que quando eu fui muito responsável e muito compromissado, eu fiquei preso. E aí tinha uma questão com meu pai, que gerou uma conversa difícil, tinha um PDA só meu, que eu fiz e resolvi. Então tinha medo, tinha dependência emocional e isso foi resolvido. Então quando a gente olha para isso, a gente olha para, os padrões eles são antigos. E quando a gente olha para padrões, a gente tá olhando para questões que têm a ver com a nossa vida pessoal, o que aconteceu ao longo da nossa infância, adolescência, primeira infância e tudo mais, mas tem algo que é maior. Tem algo que é mais antigo, mais do que milenar. Tem milhões de anos. O que eu quero dizer com isso? A gente fala de uma outra construção aqui dentro, que é a escada da maturidade. E a escada da maturidade, ela também tem 5 degraus. E os degraus são afeto, reconhecimento, recompensa, sentido e legado. De novo, a gente vai fomentar que você fique daqui pra cima. Não que você não queira ter reconhecimento e afeto, tá? Não é que essas coisas são necessariamente ruins. O ruim é você pagar um custo alto demais pelo afeto e viver apenas em função dele. O ruim é você pagar um custo alto demais pelo reconhecimento e viver em função dele. O ruim é você parar aqui. Afeto e reconhecimento precisam ser consequências da sua postura e não sintomas de uma dependência emocional. Quando você entende isso, fica muito mais fácil você subir para cá. Só que qual é o ponto que eu queria trazer aqui no viés do extremamente antigo? Quando você olha para afeto e reconhecimento, se tu pensar numa criança, num bebê, ele precisa de afeto, ele precisa de toque. Isso pode significar a diferença entre a sobrevivência ou não dele. Quando a gente está falando de reconhecimento e a gente pensa nos milhares de anos e nos nossos ancestrais, você não ter o reconhecimento do grupo significava você poder ser expulso dele. E sobreviver lá atrás, 50 mil anos, 100 mil anos atrás, sem isso, sem o grupo, é extremamente difícil. Provavelmente você viveria muito pouco. Então, afeto e reconhecimento tem a ver com sobrevivência. Quando a gente chega no degrau da recompensa, ainda pode ser sobre sobrevivência. Eu posso estar querendo ganhar dinheiro para sobreviver, justamente. Só que chega num momento onde a gente começa a crescer, que não é mais sobre sobrevivência. A gente já tem o garantido, o presente e o futuro. E aí é que nesse degrau as coisas flipam. E o que era sobrevivência deixa de ser só sobre isso. Passa a ser sobre outra coisa, passa a ser sobre conforto. Passa a ser sobre desejo. Pô, o que eu quero? E aí quando você sana tudo isso, aí você começa a perguntar, e agora? É quando você chega no sentido. E aí quando você satisfaz completamente o seu sentido, os seus vários sentidos que você pode ter ao longo da vida, porque o sentido ele não é fixo, ele pode ser mutável, você normalmente vai aterrissar no legado. No lugar onde você começa a pensar, ok, fiz por mim, fiz muito tempo, me satisfiz, o que eu vou deixar aqui para a humanidade? E isso pode ser desde cuidar e educar educar no sentido mais profundo e significativo da palavra. Seus filhos, no sentido de preparar para a vida, ou pode ser uma empresa, um movimento, um conhecimento, um método. O legado, ele não é uma coisa só e ele não necessariamente tem o mesmo tamanho para todo mundo. Mas, então, quando a gente olha para isso aqui, para esses 3 primeiros degraus, quando a gente olha para isso está enraizado na sobrevivência. Nossa sobrevivência é instintiva e, por definição, inconsciente. Então, afeto e reconhecimento são necessidades inconscientes. Sobrevivência é uma necessidade inconsciente. Por mais que você possa estar consciente dela, você não tem noção do que acontece se você for colocado numa situação onde você precisa sobreviver de fato. Talvez você tenha, mas a maior parte das pessoas não tem. Tem um filme chamado Society of Snow, que eu não sei exatamente como é que foi em português, mas eu acho que é a Sociedade da Neve, ou alguma coisa nesse sentido. Procura, provavelmente você vai conseguir encontrar. Que ele fala sobre um acidente que teve de avião, se eu não me engano, que as pessoas caíram num lugar que era totalmente de neve e não tinha nada. As pessoas se alimentaram de pessoas que já tinham falecido para poder sobreviver. Não tem julgamento aqui sobre isso. Nós somos animais. Por mais que a gente se esqueça disso. A maior parte de nós é inconsciente. A maior parte de nós tem milhões de anos. A diferença genética entre um humano e um chimpanzé é de 1%. 1%. E os outros 99 milhões de anos. Então tem muita coisa aqui. É por isso que é difícil romper um padrão. Tem muita coisa aqui. Tanto da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, das coisas que a gente não processou conscientemente, não conseguiu lidar conscientemente, não conseguiu nem sequer perceber conscientemente, mas coisas muito mais antigas também. Então, quando a gente olha pra isso, é por isso que não é uma camada só, é por isso que não é assim, é por isso que não é do nada. É por isso que envolve muito exercício consciente e necessariamente uma mudança consciente e profunda de postura. A última coisa que eu quero trazer antes de fechar é
Recentemente, estava conversando com uma das pessoas que trabalha aqui na Aliança e ela me fez uma série de perguntas sobre a minha história, sobre como eu cheguei até aqui, sobre o que mudou antes e depois da Aliança. E uma das perguntas era, se você pudesse voltar no passado e falar uma única coisa para quem você era lá atrás, o que você falaria? E eu não refleti levianamente sobre isso. Eu de fato sentei e falei, caraca, o que eu falaria? Não tinha parado para pensar nisso. Não com a cabeça que eu tenho hoje. Não com quem eu me tornei hoje. Não nessa versão. E aí eu pensei. E eu voltei todas as vezes para o mesmo lugar. Postura. Se eu não mudasse a minha postura, nada do que aconteceu na minha vida hoje, do que mudou, do que avançou, teria acontecido. Se eu não mudasse a minha postura, eu seria só uma repetição do meu passado. Então, olha para isso aqui e não olha de forma leviana. Olha para sua postura no seu relacionamento, ou olha para sua postura procurando um relacionamento. Olha para sua postura no seu trabalho, com os seus liderados, com as suas pessoas que são pares, com os seus líderes. Olha para sua postura em todos os aspectos da sua vida. Com seus filhos, com as outras pessoas que você conhece. Olha para sua postura e aí depois começa também a observar a postura das pessoas. A vida das pessoas pode ser um laboratório para você do que fazer e do que não fazer. De como agir e de como não agir. Mas não é no sentido de julgamento, de olha o que fulano fez. Tá se distraindo. Olha para a tua vida, observa a tua vida. E dentro das oportunidades que aparecerem para você, analisa do outro. Para você aprender. Não é sobre o outro. É sobre você. Sempre foi, é e sempre será sobre você. É sobre você mudar a sua vida. Não é sobre ficar pregando para a vida do outro. Deixa o outro viver o processo dele. Toda vez que alguém me fala como é que eu cresço na aliança, como é que eu viro mentor, como é que não sei lá, eu falo, cara, foca na tua vida. Avança. Muda a sua postura, muda de versão. O resultado é só uma consequência inevitável. Então, é isso que eu queria trazer. O que é, por que é importante, como funciona e como você aplica essa postura. E quando você tiver o teu plano feito, estiver caminhando na direção disso e vier até a queda, lembra, acontecimento, comportamento e relacionamento. Como você vai agir, vai definir a sua camada do padrão. Então fica consciente disso. Anota tudo que você puder no marca-passos. Leva teus PDAs para lá. Conversa com teus aliados, faz pense comigo. Roda os protocolos que você tem que rodar. Fecha os teus PDAs. A velocidade com que você vai do perceber pro decidir, do decidir pro agir, também fala muito sobre a sua postura. Quanto tempo você senta com uma percepção antes de transformá-la em decisão? E a ação ela é só a consolidação da decisão. Se você decidiu e não agiu, esquece, você não decidiu. Você não decidiu. A ação é a consolidação da decisão. Agora eu quero que você clique no link que está aqui na descrição para que você possa analisar esse encontro, dar a sua resposta ali na pesquisa e dar novas sugestões sobre esses encontros. O que você acha que pode melhorar? Qual tema você sugere? Isso nos apoia em entender o que a gente traz para vocês. Isso vai nos trazer clareza sobre o que trazer para você que vai te fazer avançar mais rápido. Mas não esqueça, estamos no mês da postura e é sobre como você lida com as coisas. Então fica aqui mais um pouquinho, assista ao célebre de alguém que entendeu isso, mudou a postura